nesta tarde o Senhor possa abençoar a vida daqueles que nos acompanham. Amém? Estamos aqui ao vivo. Quero aqui agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Quero agradecer aqui o apoio do nosso pastor presidente, pastor Israel. Que Deus abençoe a vida dele, a saúde. Amém? Também quero aqui mandar um abraço para o meu primeiro pastor, pastor Maurílio. Amém? Nossa pastora Nalva sempre entra aí no Facebook, nos acompanha. Que Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe a vida dos meus pastores com toda sorte de bênção. E eu quero aqui iniciar esse culto. Nós vamos orar e agradecer a Deus por até aqui ter nos ajudado, porque a sua benignidade dura para todos sempre. Deus, Ele é bom e graças a Ele por isso. Então nós vamos orar, iniciar mais um culto. Estamos sujeitos a alguns imprevistos, estamos ao vivo, tá bom? Peço a colaboração aí de alguns irmãos. Estou aqui com o meu celular para acompanhar a qualidade do som. Alguns irmãos que não viram a gente na sexta, a gente está com um cabo auxiliar para eliminar alguns sons que vêm da rua. Por isso que às vezes o som de quem está cantando é muito maior, muito mais presente, né, do que às vezes os instrumentos. Então a gente acredita que melhorou um pouco, né, e é o que conseguimos fazer. E é o que temos para hoje, glória a Deus por isso. Então nós vamos orar a Deus. Eu peço a Ti, compartilha aí esse culto. Para alguns eu sei que nem todos dão a importância, né? Mas eu acredito no poder da palavra, que a palavra de Deus diz que a palavra de Deus não volta vazia sem antes cumprir o seu propósito. Então eu acredito, assim como eu aprendi com um pastor amigo meu, teólogo, pastor Armando, que qualquer resultado acima de 0 é lucro. Então, ainda que este culto sirva para uma pessoa, é lucro, porque o reino do céu com certeza está ganhando com isso, tá bom? Então interceda comigo aí, vamos orar. Alguns pedidos de oração a gente no decorrer do culto é anotado, a gente apresenta depois ou no final do culto, tá bom? E a gente vai estar orando aí até por algumas pessoas, né? O pastor Israel pediu algumas orações por alguns irmãos, tá? Então a gente vai estar apresentando. Senhor Deus, em nome de Jesus, quero aqui, Senhor, iniciar este culto e primeiramente te agradecer por até aqui o Senhor ter nos ajudado. Que as tuas mãos venham estar sobre nós para nos ajudar, para nos fortalecer na tua presença. Senhor, que a tua palavra possa ir de encontro, Senhor, e alcançar e realizar os teus propósitos. Senhor, repreenda toda a fúria do inferno, toda perseguição, toda calúnia, toda mentira, toda adversidade, Senhor. Senhor Deus, porque agindo Deus, ninguém pode impedir. Assim cremos, Senhor Deus, na tua providência, no teu agir, no teu quebrar de laço. Que o Senhor possa repreender o espírito da morte, que o Senhor possa desfazer toda mandinga, que o Senhor possa desfazer toda feitiçaria, bruxaria. Senhor Deus, que o Senhor possa enviar os teus anjos para pelejar ao nosso favor, que as tuas mãos venham estar sobre a tua igreja para guardar, para livrar. Senhor Deus, e aonde tiver, Senhor Deus, um cristão nos assistindo nesta tarde, Senhor, que o Senhor possa visitar, que o Senhor possa renovar as forças, que o Senhor possa trazer paz de espírito, que o Senhor possa ir de encontro, Senhor Deus, quebrando as algemas, as correntes do inferno. Senhor, em nome de Jesus, quebra agora, Jesus, toda barreira, todo impedimento, e em nome de Jesus pedimos a Ti, Senhor, a Tua bênção, Senhor Deus, a Tua graça, a Tua misericórdia.
por aqueles que se encontram enfermos, Senhor, pela irmã Edith, Senhor, pelos céus, pela irmã Fernanda, Senhor, pelos demais que pediram oração. Vai de encontro, visita a saúde, toma nas tuas mãos, guarda, Senhor, a vida dos teus servos. Senhor Deus, sustenta na tua presença. Senhor Deus, Senhor, venha repreender toda a adversidade, que o Senhor possa visitar a saúde. Senhor, visita, Senhor, da planta dos pés ao alto da cabeça, que as tuas mãos venham estar sobre eles. Livra, Senhor, de todo mal. E em nome de Jesus, Senhor Deus, que o Senhor venha guardar a tua igreja. Livra-nos, Senhor Deus, desta enfermidade. Senhor, livra-nos, Senhor Deus, de todo mal. E eu peço a Ti, Senhor, nesta tarde, a Tua bênção, Senhor, sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja. Senhor Deus, sobre os pastores, sobre os líderes. Senhor, vai de encontro à Tua igreja, os missionários. Senhor, vai de encontro, Senhor Deus, renovando, dando livramento, guardando. Senhor Deus, soprando vida e vida com abundância, pelos médicos, enfermeiros, Senhor, por aqueles que estão na frente, Senhor Deus, de batalha, Senhor, contra este vírus, que o Senhor possa guardar, que o Senhor possa livrar, e em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, usar os cientistas, os médicos, para trazer uma vacina, Senhor Deus, uma porta de escape, Senhor Deus, para o mundo. Senhor Deus, nós cremos, Senhor, no Teu poder. Nós cremos, Senhor Deus, que tudo é permissão do Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, entrar com a Tua providência e cumprir todos os Teus propósitos, Senhor. É o que eu Te peço, Senhor Deus, nesta tarde. A Tua bênção, Senhor Deus, sobre nós, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O conjunto vai estar louvando ao Senhor. Amém. Tem liberdade já. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor. Este louvor diz que não há outro como Ele. Esse louvor diz que Ele é soberano sobre a terra, sobre os céus. A palavra do Senhor nos diz que Deus o deu um nome que está acima de todo nome. Oh, o nome Jesus. Glorifica este nome, glorifica e exalta. Não há outro como Ele, não há outro como Ele. Ele pode curar a carne, mas Ele cura a alma, Ele cura a alma, Ele restaura as feridas.
início e o fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Alfa e ômega, início e o fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e o fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e o fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e o fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e o fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e o fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Tu és o Alfa e ômega, início e o fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o alfa e o ômega, início e o fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Tu és Jesus. Não posso deixar meu sonho se perder, me esquecer das promessas, desistir sem lutar, deixar de ser um vencedor. Vou acreditar, Deus tem o melhor pra mim. Eu sei, vou lutar pra vencer, não olhar para trás, transpor barreiras. Eu vou
mais que vencedores no Senhor. Oh Senhor, que nós venhamos, Senhor, nessa noite, nos humilhar na presença do Senhor. Se for necessário descer mais um pouco, que nós venhamos descer. Senhor, tira o orgulho. Senhor, tira a soberba do coração. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar como as águas do rio, então subirei como na amargura. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te ao meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica. Eu quero ser limpo como na mão do seu poder. Quando meu eu e meu orgulho descer comigo e se misturar como as águas do rio, então subirei como Naamã-curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar. Quebra meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica. Eu quero ser limpo como na mão do seu poder. Senhor, quebra meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica. Eu quero ser limpo como na mão do seu poder. Senhor, Quebra meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica. Eu quero
seu poder. Quebra meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo, como na mão do seu poder, como na mão do seu poder, como na mão do seu poder. Assim nós agradecemos a nossa oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero aqui, juntamente com a Igreja de Cristo, meditar numa palavra que o Senhor me concedeu na tarde de hoje, que se encontra no livro de Isaías, capítulo 9, e o verso 13. Livro de Isaías, capítulo 9, versículo 13. Eu só vou ler um versículo e vou explanar aquilo que o Senhor colocou no meu coração, que diz assim a palavra do nosso Deus. Glória a Deus. Mas o povo não se converteu ao que oferia, nem procuraram o Senhor dos exércitos. Vou repetir, capítulo 9 de Isaías, versículo 13. Mas o povo não se converteu ao que oferia, nem procuraram o Senhor dos exércitos. Então nós vamos meditar nesse texto do livro de Isaías. Glória a Deus. E nós vamos aqui entender um pouco o porquê o profeta Isaías ele prega um juízo para a nação de Israel. O profeta Isaías, juntamente contemporâneo do profeta Miqueias, estava pregando para a descendência da tribo de Judá, do reino do sul. Então nós vamos ver Oséias e Amós pregando no reino do norte, Isaías e Miqueias no reino do sul. Para alguns eu sei que é um pouco confuso, porque você às vezes lê a Bíblia, eu acredito assim como eu tive essa dificuldade de compreender tudo isso. Eu vou bem rapidamente trazer aqui uma explicação para você entender o foco da mensagem. O meu objetivo é você entender a palavra para que ela venha a ser praticada. Então nós vamos entender que quando Salomão ele morre, as 12 tribos de Israel se tornam uma divisão. Deus usa o profeta Aias para dizer para Jeroboão, que era servo de Salomão, que estava ali responsável pela supervisionar os trabalhos pesados do rei. Então, que Deus iria dividir aquele reino e ele iria ficar com 10 tribos. Então, de 12 tribos, que era a partir do reino de Salomão, 10 iria ficar com Jeroboão e 2, Judá e Benjamim, com Roboão, filho de Davi, para se cumprir a descendência, para se cumprir a promessa que Deus fez a Davi na sua descendência. Então, para que as pessoas possam entender o foco da mensagem, eu vou começar nessa linha de raciocínio,
para que a gente possa entender o porquê o profeta Isaías, né, Deus usa ele falando da profecia contra Israel, que o juízo teria descido sobre Israel, o reino do norte, por causa do pecado de Jeroboão. Então, para a gente entender, Salomão morre e as 12 tribos é dividida. Ou seja, é como se a igreja de Salomão tivesse se dividido em duas: Reino do Norte, Reino do Sul. O Reino do Sul ficou apenas com 2 tribos, Judá e Benjamim, e as demais tribos, Ruben, Dan, Naphtali, ficaram com Jeroboão. E a partir daí se começou uma divisão com o propósito que Deus tinha. Mas o interessante é que nós vamos, dentro desse texto, entender algumas coisas referente a esta divisão. E através dessa divisão houve muitos acontecimentos. Se a gente pegar na divisão do Reino do Norte, por causa de Jeroboão, o pecado da idolatria, todo o Reino do Norte acompanhou esse sistema. E o reino de Judá sobreviveu um pouco mais, porque até na época de Isaías se encontrava ali o rei Ezequias e o profeta Isaías, que ainda oravam, buscavam a Deus, e Deus livrou o reino do sul. Então, para a gente entender bem, eu queria aqui dividir para ficar mais fácil, para ser compreensível. E eu daria um tema, eu iria colocar sobre essa mensagem de hoje, que Deus me deu à tarde, sobre as duas igrejas. As duas igrejas. E essas duas igrejas eu vou colocar o nome biblicamente: a igreja do norte e a igreja do sul. A igreja do norte, comandada por Jeroboão, e a do sul por Roboão. Mas o interessante é que Deus entregou na mão de Jeroboão, que era servo de Salomão, 10 tribos para ele tomar conta. Foram 10 tribos. E dessas 10 tribos, Jeroboão, como líder, ele falhou. Ele falhou porque ele, dentro dessa igreja, ele permitiu algumas coisas que não agradavam a Deus. Jeroboão, ele pegou a igreja do norte e colocou sobre Dan e Betel 2 bezerros de ouro, para que o povo prestasse culto, para que o povo não descesse até Judá, para que o povo não fosse até Jerusalém prestar o culto verdadeiro a Deus. Então, para manter ali o povo da igreja do norte, do reino do norte, Jeroboão, ele permitiu a idolatria, construindo bezerros de ouro e colocando em 2 cidades para que o povo ficasse ali, não viesse aí a Jerusalém. Mas a Bíblia vai nos fazer entender, juntamente com a história, que alguns que queriam compromisso com Deus desceram a Judá para prestar o verdadeiro culto a Deus. E dentro dessa forma que Jeroboão governou a igreja do norte, com a idolatria sendo permitida, foi reprovada aos olhos de Deus. E a minha mensagem hoje, na direção do Espírito, que eu tenho para dizer para aqueles que vão me ouvir, estão me ouvindo, que a Bíblia diz que
ai dos pastores. E quando a Bíblia diz ai, eu tenho medo só de ouvir. Como diz o profeta Ezequiel, ai dos pastores que apacentaram a si mesmo, comeram da gordura, vestiram da lã, não visitaram as que estavam doentes, não foram atrás das perdidas. E ali o profeta Ezequiel vai dizer no capítulo 34 sobre os pastores que apacentaram a si mesmo. Então, Jeroboão, eu olho uma situação dessa, com medo de perder membros da igreja do norte. Ele não só permitiu, mas como ele levantou altares de ídolos. Então a minha notícia é para aqueles que se dizem pastores, mas com medo de perder membros, com medo de perder a popularidade, e permitiu coisas absurdas dentro do templo, o juízo de Deus chegou. E isso eu falo sem medo de errar. Eu acredito que Deus aproveitou esse vírus para trabalhar, para tratar com a igreja. Porque a Bíblia diz em 1 Pedro 4,17, se não falha a memória, que o juízo de Deus começa primeiro pelos cristãos, pelos crentes. E se começa por nós, aonde aparecerá o ímpio e aqueles que não obedecem a Deus? Se nós apenas vamos ser salvos. Então ai daqueles que apacentaram a si mesmos, que usaram os púlpitos apenas para enriquecer, aqueles que usavam os púlpitos apenas para tirar o dinheiro do povo. Aí daqueles que pregavam só por causa do dinheiro, porque o juízo de Deus chegou. Jeroboão foi o tipo de pessoa que levantou altares idólatras e não se preocupou em buscar uma direção de Deus. E eu acredito que uma igreja só fecha, ou seja, quando o CNPJ é cancelado, como diz um jornalista, CPF cancelado, eu iria dizer CNPJ cancelado. Quando Deus já não se faz mais presente na igreja. A igreja de Cristo, a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, o próprio Deus, ele fecha. Quem não lembra do templo de Salomão? Deus dá uma planta a Davi, fala que Salomão ia construir, ergue-se uma igreja enorme, linda, construída com riqueza. O rei ora, abençoa, consagra, a glória de Deus desce, a fumaça invade, os sacerdotes não ficam de pé. E o rei faz um pedido, dizendo que todos aqueles que viessem àquele lugar e pedissem misericórdia, Deus iria perdoar. E a gente vai ver mais adiante que por causa da rebeldia do povo e dos líderes e dos reis, Deus permitiu Babilônia entrar e destruir, saquear a igreja de Deus. Então, por causa do pecado de Jeroboão, todos os reis do reino do norte foram mal. Quem não lembra de Acabe, esposo de Jezabel? Então,
Os reis do reino do norte que seguiram essa linhagem se perderam na idolatria, colocaram costumes pagãos dentro da igreja. Quem não lembra quando Cristo entrou no templo e saiu derrubando tudo e dizendo aos cambistas: a minha casa será chamada casa de oração, e vocês transformaram em covil de ladrão. Ai daqueles que usam o nome do Senhor em vão. Ai daqueles que usam o altar, a palavra. Deus, ele é longânimo. Ai daqueles falsos profetas. Porque Deus é longânimo, mas quando ele desce para tratar, o processo é doloroso. Então o que eu tenho para dizer: não se assuste se você, após toda essa pandemia passar, as coisas começarem a fluir novamente. Não se assuste se você vê igrejas totalmente fechadas, igrejas que não vão abrir mais, pessoas que já não vão fazer mais parte do mundo cristão, porque o próprio Cristo disse em João 15: meu pai é o lavrador, eu sou a videira. Quem está na videira ele limpa para que dê mais fruto, mas quem não está na videira ele tira. Ele tira, o próprio Deus ele tira. Então não se assuste, porque Deus falou comigo essa tarde. Se você vê grandes caindo, Deus abatendo o soberbo e levantando os humildes, porque eu entendo da parte de Deus que nós vamos meditar aqui em dois tipos de igreja: a igreja do norte, a igreja que permitiu os costumes pagãos entrar dentro da igreja, onde Deus já não reinava mais, o culto já não era mais para Deus, pessoas que prestam culto não mais para Deus, mas para os homens. Deixa eu te dar uma notícia, o que me faz saber Deus: sabe qual é o problema do cristão? Ele mede o homem de Deus pelos dons. E a Bíblia diz que a árvore é conhecida pelos frutos e não pelos dons. Porque o dom vai passar, mas o amor não. Quer conhecer um homem de Deus? É pelos frutos, pelo testemunho. E nada contra os dons. Eu acho lindo, porque eu sou apaixonado pelos dons do Espírito. Eu sou o fã número 1 do Espírito Santo, apaixonado pelos dons. Mas me faz saber Deus que essa mensagem vai chegar a alguém. Eu quero dizer para você: quando você for prestar culto, preste culto a Deus, não ao homem. Preste culto àquele que é o dono da igreja, não aquele que conduz a igreja. Então Jeroboão simboliza aquela igreja que permitiu tudo isso para atrair as pessoas, e a igreja de Jeroboão faliu. Se a gente for acompanhar a história dos reis, o rei da Síria levou cativo o reino do norte. Deus entregou como juízo o reino do norte, a igreja do norte, por não andar na direção de Deus, ao rei da Síria. E a igreja de Jeroboão fechou. A igreja de Jeroboão fechou. Igreja idólatra, igreja que as pessoas não prestavam culto a Deus, igreja que as pessoas faziam costumes pagãos dentro da igreja. A igreja fechou. Então não se assuste. Mas pastor, o mundo está em crise.
a situação financeira do país não é muito boa. Eu acredito da seguinte forma: se as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, e a igreja tem dono, e o dono da igreja é Jesus, e a Bíblia diz que Deus é dono do ouro e da prata, eu sou daquele que acredito que Deus, Ele sustenta a igreja dele, independente da política, da crise financeira do país. Deus sustentou uma arca com 8 pessoas. Deus sustentou a arca com 8 pessoas. Quando Deus enviou o dilúvio, a arca tinha 8 pessoas. E Deus sustentou a igreja dele. Mas eu quero falar aqui um pouco do Reino do Sul. A igreja de Roboão, que restaurou o culto a Deus. E a gente vai ver que o Reino do Sul, Judá e Benjamim, dirigido por alguns reis, os reis foram estabelecidos, muitos levantaram e repararam a porta do templo, tentaram chamar o povo para a verdadeira adoração, e o Reino do Sul se prolongou um pouco mais, por causa de alguns bons reis que temiam a Deus e buscavam a Deus. Mas quando eu olho o profeta Isaías, e a Bíblia aqui onde nós lemos vai falar sobre o juízo sobre Israel, eu quero falar sobre o profeta Isaías, que estava no Reino do Sul, juntamente com o rei Ezequias, o rei de Judá, pregando para um povo que queria um compromisso com Deus. E para aqueles que querem compromisso com Deus, nesta noite eu quero dizer que Deus colocou no meu coração que é noite de livramento para aqueles que querem compromisso com Deus. Porque o rei da Síria, Senaqueribe, veio invadindo tudo, conquistando tudo. Jerusalém já não era mais capital de Israel, porque agora Israel tem uma nova capital, Samaria. Mas Isaías, juntamente com o rei, recebe ameaças de Senaqueribe. Isaías, juntamente com o rei Ezequias, recebe a ameaça porque o rei Senaqueribe estufou o peito e disse: olha, por onde eu passei eu conquistei. Vocês estão vendo as outras nações? Não teve Deus que pôde me deter. Senaqueribe começou agora, juntamente com seus aliados, mandarem cartas ameaçando tanto o profeta como o rei de Judá. Entraram em Jerusalém. Qual foi a atitude do profeta Isaías juntamente com o rei? Levar essas cartas de ameaça a Deus. E quando o profeta Isaías começa a orar juntamente com o rei, o que Deus faz? A Bíblia diz que Deus mandou só um anjo. Um anjo foi o suficiente para Deus resolver a situação. Ainda que o inferno cerque a igreja, se Deus enviar um anjo, é o suficiente. Enquanto o rei da Síria estava com o peito estufado, dizendo que ia entrar e invadir, Deus estava dizendo: não vai não. Enquanto o rei da Síria, Senaqueribe, estava com o peito estufado, dizendo: por onde eu passei não teve Deus que pôde me deter, eu vou entrar e vou conquistar, Deus estava dizendo: não vai. Aí Deus, numa noite, fala: anjo, desce. E a Bíblia diz que numa noite foram 185, se eu não me falha a memória, 185 mil mortos. Deus enviou o anjo no arraial da Síria, ó, varreu, matou todos. Só que o rei da Síria, Senaqueribe,
Deus não matou. E eu perguntei para Deus, algum tempo atrás, quando eu li essa mensagem, falei: Deus, por que o Senhor não matou Senaqueribe? O Senhor enviou o anjo, matou mais de 180.000 soldados, destruiu. Deus disse assim para mim: é que Senaqueribe, ele precisava ver o livramento que eu dou para o meu povo. Senaqueribe tinha que ver que existe um Deus vivo, que ainda trabalha em prol da igreja. Então a notícia que eu dou para aqueles que ainda querem um compromisso com Deus, que ainda honram a Deus, que ainda se preocupam em buscar a Deus pela salvação, que nessa noite Deus está pelejando por esta igreja. Por essa igreja não tem cativeiro, não tem Babilônia. Com essa igreja não tem demônio. Contra essa igreja não tem inferno que prevaleça contra essa igreja. Porque Deus dá ordem ao anjo, e o anjo desce no arraial e mata 185.000 só numa noite. E ainda deixa o rei vivo, e como eu entendesse que Deus olhasse dizendo: Senaqueribe, mexa com todo mundo, mas não mexa com a menina dos meus olhos. Não mexa com o meu povo, porque a igreja tem dono, esse povo tem dono. E Deus, ele é ciumento. Deus, ele tem um carinho tão grande por essa igreja. Deus, ele tem um carinho tão grande por essa igreja, porque quando o povo estava escravo lá no Egito e começaram a clamar, Deus levanta um líder, Moisés, e Deus manifesta a sua glória, e Deus fala: eu vou matar. E Deus matou por amor à igreja. Então, para aqueles que ainda querem compromisso com Deus, para aqueles que ainda buscam a Deus, o que eu tenho para te dizer nessa noite, meu irmão, que Deus ainda continua dando livramento, porque a Bíblia diz, e eu tenho certeza desta palavra na forma literal, do jeito que é escrita: 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Porque Deus dá ordem até aos anjos para que você não tropece em pedras. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E que nessa noite o Espírito de Deus possa ir de encontro a essa igreja, a igreja do compromisso, a igreja das coisas sérias, a igreja do Deus Santo, a igreja daqueles que honram a Deus e amam a Deus acima de todas as coisas. Para essa igreja, hoje, e é hoje, que Deus envia os anjos para pelejar ao meu favor e ao teu favor. E aonde tiver um laço de morte, aonde tiver uma obra de feitiçaria, um laço de adultério, aonde tiver um laço de morte, de acidente, pode ter certeza, se você faz parte dessa igreja, a mão de Deus vai te livrar nessa noite. Senaqueribe não morreu ainda, mas pode ter certeza, é porque primeiro ele vai ver que Deus ainda é com você, que Deus ainda guarda você, que Deus cuida de você, que Deus ainda é na tua vida. Porque quando Senaqueribe chegou no templo do Deus dele, os próprios filhos mataram ele. Mas a igreja de Cristo continua sendo guardada por Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida com toda sorte de bênção. Que Deus possa guardar a minha vida, a sua vida, guardar a minha família, a tua família, e que as bênçãos do Senhor se cumpram na minha vida e na sua vida. Amém?
E Deus abençoe a todos. Tem algum pedido de oração aí marcado? Quero dizer para os irmãos, então, que os irmãos que deixaram aí nos comentários os pedidos de oração, amém? Nós vamos ter aí um irmão que vai estar anotando, e mesmo que a gente não ore aqui, a gente vai estar apresentando, tá bom? Então já estaremos encerrando, para a glória de Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor é bom. Porque até aqui o Senhor tem ajudado a tua igreja e sustentado. Senhor Deus, que as tuas mãos venham estar sobre a tua igreja, para livrar, Senhor Deus, para guardar, Senhor. E assim como o Senhor disse a Eli: honrarei aqueles que me honram, e envergonharei aqueles que me envergonham. Senhor Deus, que o Senhor cumpra os teus propósitos. A igreja, Senhor Deus, tem dono. Nós somos apenas condutores, Senhor, de um veículo. E esse veículo, Senhor Deus, é o Senhor quem manda as pessoas. Faça, Senhor, conforme a tua vontade e o teu querer. Por cada pedido de oração, por cada família, por cada casamento, Senhor. Que as tuas mãos, Senhor, venham estar sobre cada um. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Que o amor de Deus e a graça do nosso eterno e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus esteja no meu e no teu coração para todos sempre. Amém. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Preferi ir atrás das minhas paixões, construir os meus próprios palácios. Fui atrás da minha própria fama, atraído pelo brilho desse mundo. Mas agora me levanto, pequei contra ti, estou de volta, estou de volta. Mas agora me levanto, pequei contra ti, estou de volta, estou de volta. Ao primeiro amor, estou de volta aqui, estou. Ao primeiro amor, estou de volta aqui, estou. Aqui estou, meu Pai. Aqui estou, meu Pai. Ao primeiro amor, estou de volta aqui, estou. Ao primeiro amor, estou de volta aqui, estou. Ao primeiro amor, estou de volta aqui, estou. Aqui estou, meu Pai. Aqui estou, meu Pai. Alguém disse que o coração do homem é pequeno demais para ter muitos amores. O coração do homem só cabe um amor, e esse amor se chama Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Brasil, é hora de voltar ao primeiro amor. Nações, é hora de voltar ao primeiro amor. Fernandinho, olha, é hora de voltar ao primeiro amor. Não adianta simplesmente gravar, cantar, pregar, sei lá, tantas e tantas outras coisas. Não são métodos, não são formas, não, sou eu quero entrar. Então abra a porta, eis que estou à porta e bato. Eis que estou
ao primeiro amor. Estou de volta, aqui estou, aqui estou, aqui estou, meu Pai. Aqui estou, meu Pai.